Problema 38, ele pede para encontrar as dimensões do triângulo isósceles de menor área possível, que pode circunscrever um círculo de raio R. Então está aí a figura, o círculo circunscrito dentro do triângulo isósceles. O raio é R, vou observar aqui o seguinte, o triângulo é isósceles. Eu vou dividir o triângulo em duas partes, se eu chamar de x a base, x é o comprimento da base, aqui é x sobre 2, se eu chamar de altura h, então a área do triângulo é a base vezes x, que é x vezes a altura sobre 2. Vou expressar agora tanto a base, vou expressar a base como função da altura. Seu objetivo aqui é ter uma função de duas variáveis, né, x e h. Então, de alguma forma, eu tenho que expressar isso com função de uma variável apenas. Eu vou usar então que o círculo está inscrito no triângulo. Então, aqui eu tenho o raio e essa reta, esse lado do triângulo é tangente, e isso faz com que esse ângulo aqui seja 90 graus. Este lado aqui deste triângulo é a altura menos o raio. Aqui está o raio mais uma vez, então isso aqui é a altura menos o raio. Então, dessa forma, tem o seguinte triângulo aqui, este aqui. Eu vou comparar este triângulo azul com este triângulo maior aqui, preto. Eu vou observar que este ângulo aqui é 90 graus, assim como este aqui. Este ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Logo, estes dois ângulos restantes são iguais. Este ângulo é igual a este. Tem a mesma medida. Então, a tangente deste ângulo aqui é o cateto oposto a h sobre o cateto adjacente, que é x sobre 2. Então, eu posso escrever que h dividido por x sobre 2 é a mesma coisa que a altura desse triângulo. Eu vou chamar aqui de y. É a mesma coisa que y sobre r, que é este cateto aqui. Agora eu vou usar que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então eu vou usar aqui, como esse aqui é um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que y quadrado mais r quadrado é igual a h menos r ao quadrado. Ou seja, y quadrado é igual a h2 menos 2hr, e o r quadrado com r quadrado cancela, então fica y igual a raiz quadrada de h vezes h menos 2r. Então, aqui eu tiro que x sobre 2 é igual a
HR sobre a raiz quadrada de H vezes H menos 2R, isso substituindo o Y pelo seu valor correspondente aqui. Então, daqui sai que x é igual a 2HR sobre a raiz quadrada de H vezes H menos 2R. E isso aqui eu vou substituir aqui na fórmula para a área. Então, a área como função de H, ela assume o seguinte formato: 2H vezes R sobre a raiz quadrada de H menos 2R vezes, eu tenho 2 aqui, dividido por 2 vezes H. Então, cancelando 2, a forma para a área fica a área em função da altura, R H quadrado sobre a raiz quadrada de H vezes H menos 2R. O domínio da nossa função só faz sentido o H maior do que 2R a altura, a altura do triângulo. Como o círculo tem que estar inscrito no triângulo, essa altura aqui tem que ser sempre maior que o diâmetro do círculo. Então, H maior que 2R. Então, essa é a nossa função, que é contínua. Note que ela é contínua, que no denominador jamais é zero dentro do nosso intervalo. O intervalo é o intervalo 2R mais infinito. Então, vamos agora achar os pontos críticos da nossa função, calculando então a derivada de A de H, então, a linha de H, usando a regra do quociente quadrado daquela raiz quadrada, então fica H vezes H menos 2R, aqui é o denominador, e esse é o numerador, R vezes H quadrado, onde R é constante. Então, vamos ficar com H2, a raiz quadrada de H vezes H menos 2R vezes a derivada do numerador, que é 2RH, menos a função do numerador, que é RH2, vezes a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de H vezes H menos 2R, vezes a derivada de H vezes H menos 2R, que é 2H menos 2R. Então, a derivada aqui, deixa você verificar as contas, já somando as frações e simplificando o máximo possível. Nós temos que a derivada é RH ao cubo menos 3H quadrado R2 sobre H vezes H menos 2R elevado a 3 meios. Então, isso aqui vem do cálculo da regra do quociente,
Então, simplificando, somando frações, etc., concluímos então que essa é a expressão para a derivada da função. Posso colocar aqui em evidência o termo r vezes h ao quadrado, então ficando parênteses h menos 3r sobre h vezes h menos 2r elevado a 3 meios. Note que no nosso domínio, h é maior que 2r, o denominador jamais é zero. No nosso domínio, o h sempre é maior que 2r, então o denominador é sempre positivo, então essa parte aqui nunca é zero. Então, existe, a derivada existe para todo valor de h no domínio, então os únicos pontos críticos vêm igualando a derivada a zero, então eu tenho r h2 vezes h menos 3r igual a zero, então isso me dá duas soluções, né? Duas possíveis soluções. A primeira é h igual a zero, e essa é descartada porque está fora do domínio, né? O domínio tem que ser o intervalo que vai de 2r a mais infinito, então isso aqui não pertence ao intervalo que vai de 2r a mais infinito. A outra solução, sim, uma solução válida, se h igual a 3r, essa está ok, então essa pertence ao nosso domínio, então eu tenho apenas um ponto crítico, ponto crítico h igual a 3r. Então, queremos encontrar as dimensões do triângulo isósceles, que vão parecer com escrever o círculo menor, com a dimensão do triângulo isósceles de menor área, onde o círculo está inscrito. Então, h igual a 3r, já encontramos uma das dimensões, enquanto que a outra dimensão é calcular o valor de x, né? X é igual a 2hr sobre raiz de h menos 2r. Esse é o valor de x aqui, em função de h. Então, isso, substituindo h por 3r, fica com 2 vezes 3r vezes r sobre raiz de 3r vezes 3r menos 2r. Então, x é igual a 6r2 sobre r vezes raiz de 3. Então, isso é 6 sobre raiz de 3 vezes r. Então, estão aqui as dimensões h, 3r, e x, a altura do triângulo tem que ser 3r e a base tem que ser 6 sobre raiz de 3 vezes r. Problema 40, então temos uma fazenda de gado que permite 20 novilhos por 50 metros quadrados de pasto. O peso médio de seus novilhos no mercado é de 900 kg. Estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que o peso médio ficará reduzido em 22,5 kg para cada novilho que for acrescentado nos 50 metros de pasto. A pergunta é quantos novilhos devem ser colocados nesses 50 metros de pasto para que, aqui eu acho que acredito que tem um erro, não é o peso médio que deve ser o maior possível, ele deve perguntar, é a produção máxima, né? O peso máximo que pode ser conseguido nesses 50 metros de pasto. Então, a situação aqui é a seguinte, nós temos, eu vou chamar de x, é o número extra de novilhos, então o número de novilhos que será acrescentado aos 20
iniciais que temos, né? Então, nós vamos pegar os 20 novilhos e vamos somar x, vamos acrescentar. Então, aqui me dá um número de novilhos. Para cada novilho, cada novilho deve pesar 900 kg. Isso se eu tivesse apenas 20 ou menos novilhos no pasto. Então a estimativa é que para cada novilho extra, né, que seja colocado no pasto, então o peso médio ficará reduzido em 22,5 kg. Então o peso médio de um novilho será 900 kg menos 22,5 kg vezes x. Então esse é o peso médio de um novilho. Então aqui o peso total, essa é a função de x aqui, né? Então peso produção total é essa função. E para que o peso médio seja positivo, então tenho que 900 menos 22,5x tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, o x tem que ser menor ou igual que 900 sobre 22,5, que é 40. Então eu tenho aqui minha função contínua z de x igual a 20 mais x vezes 900 menos 22,5x. No domínio é um intervalo fechado, que vai de zero. X igual a zero significa que eu não acrescento nenhum novilho extra, ou no máximo eu posso colocar o x no máximo 40 novilhos extras. Então vamos pegar nossa função, vamos fazer aquela conta daquele produto, 20 vezes 900 dá 18.000, então eu vou ter 900 menos 500 dá 400x menos 22,5x quadrado. Então a derivada de z então é 400 menos 22,5 vezes 2, 50x. Então a derivada existe em todo o domínio, então os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, então onde a derivada é zero. Então igualando 400 menos 50x a zero, temos 50x igual a 400, logo x igual a 400 sobre 50, então x é 8. Então temos agora a seguinte situação: z de x é 9, aquela função eu não preciso escrever, naquele polinômio, né, a nossa função que está sendo maximizada. Os pontos, ponto crítico, o único ponto crítico válido aqui que nós encontramos que pertence ao intervalo 0,40 ou x igual a 8, os extremos do intervalo também são considerados, e calculamos então a função z de x para esses valores de x. Então no caso de x igual a 0, temos a produção inicial, né, que era 900 kg vezes 20 novilhos, que dá 18.000 quilos de carga. Enquanto que se x é igual a 8, fazendo a conta, substituindo o x por 8 na nossa função z de x ali, fazendo a continha, temos 19.600 kg. E se x é igual a 40, a produção é reduzida a zero. Então, nesse caso, é claro aqui que o valor máximo é 19.600 kg, e esse resultado é obtido com o x é igual a 8, então a resposta ele quer quantos novilhos posso colocar naquele pasto de 50 metros quadrados, isso é os 20 iniciais mais os 8 novos, então são 28 novilhos.
Problema 42. O produtor de fertilizante constata que, se produzir X unidades de fertilizante, ele pode vender o seu produto a um preço P igual a 300 menos 0,1x dólares por unidade. Então, o custo total da produção em dólares de X unidades é C de X, 15.000 mais 125x mais 0,025x ao quadrado. Se a capacidade de produção da empresa for no máximo de X de 1.000 unidades, então a capacidade máxima, então X é sempre menor ou igual que 1.000 unidades de fertilizante no intervalo de tempo especificado. Então, quantas unidades deveriam ser manufaturadas e vendidas nesse intervalo de tempo para maximizar o lucro? Ora, o lucro L é a receita, faturamento, menos o custo. Então, o lucro será o faturamento, né, a receita da empresa é a produção vezes o número de unidades vendidas, vezes o preço por unidade, que é P, menos o custo de produção de X unidades, C de X. Temos que P depende de X, né? P é uma função de X, assim eu posso obter o lucro como uma função de X, como 300x vezes 300 menos 0,1x, menos aquela função custo lá que é 15.000 mais 125x mais 0,025x quadrado. Então, aí fazendo a conta, eu posso escrever a função L de x como menos 0,125x2 mais 175x menos 15.000. E o meu intervalo é um intervalo fechado, que vai de 0, significa produzo 0, e no máximo eu produzo 1.000 unidades, né? Essa é a capacidade máxima da minha produção. Então eu tenho que maximizar essa função contínua dentro desse intervalo fechado. Vamos calcular os pontos críticos, vamos calcular a derivada da função L. Então isso é menos 2 vezes 0,125 é 0,25x mais 175. Então, o lucro é 0, a derivada do lucro é 0 se e somente se é menos 0,25x mais 175 igual a 0, portanto, x deve ser igual a 175 dividido por 0,25, daí x é 700 unidades. Então, temos agora, esse é o nosso único ponto crítico, ele pertence ao intervalo permissível no nosso domínio, né, que é o intervalo que é de 0 até 1.000, e aí temos que apenas que calcular então o lucro quando a produção é 0, produção 1.000, que é o extremo da direita do intervalo, e o ponto crítico que encontramos, que é x igual a 700. Fazendo a conta aí, se x a produção é 0, o lucro é negativo, né, um prejuízo de 15.000 dólares. Se a produção é 700 unidades, então o lucro é 446.250. E se a produção for a máxima, a carga máxima de 1.000 unidades, o lucro é 35.000. Então, o lucro máximo está aqui, né, com a produção com X de 700 unidades. Então, no problema 44, uma firma determina que X unidades de seu produto podem ser vendidas diariamente a P dólares a unidade.
onde x é 1000 menos p. O custo de produção de x unidades diárias é C de x, função custo é 3000 mais 20x. Então, no item A, ele pede para encontrar a função receita. Então, a função receita, no item A, R de x, é a produção vezes o preço vendido, preço que eu consigo por cada unidade produzida, né? O preço, ele é dado, eu tenho que, a produção depende do preço, essa é a informação que eu tenho, que x é 1000 menos p, né? Ali está dado que x é 1000 menos p, então daqui eu tiro que p é 1000 menos x, e isso eu substituo aqui. Então a função receita como função de x é x vezes 1000 menos x. Para o item B, ele pede encontre a função lucro. Função lucro, P de x, o lucro é receita menos custo. Então, P de x é x vezes 1000 menos x menos o custo. Ali está o custo, é dado inicialmente a 3000 mais 20x. Então, 3000 mais 20x. Então, vamos escrever a função lucro. Então, 1000 vezes x menos x quadrado menos 3000 menos 20x. Então, P de x é menos x quadrado, 1000 menos 20 dá 980x, menos 3000. Então, esse é o item B. No item C, ele pede, então, supondo que a capacidade máxima de produção é de 500 unidades por dia, determine quantas unidades a companhia deve produzir para vender por dia para maximizar o lucro. Então, determinar x, qual o valor de x para que o lucro seja máximo. Então, supondo que o x deve estar no intervalo que vai de 0 até 500, a produção máxima é 500. Né? Então, eu tenho uma função contínua, que foi obtida no item anterior, e definida no intervalo fechado. Então, é só encontrar o ponto de máximo absoluto. Vamos achar, então, a derivada da função lucro. Então, menos 2x mais 980. Então, derivada igual a zero. Isso é equivalente a dizer que, então, menos 2x mais 980 é igual a zero. Então, daqui, então, temos que 2x é igual a 980, logo x é 980 dividido por 2, que é 490 unidades. Então, vamos calcular agora o nosso lucro nos extremos do intervalo, nosso domínio, que é o intervalo 0, 500, né? E também no único ponto crítico que encontramos no interior do intervalo, que é o 490. Então, aí fazendo a conta, usando que a função p de x é essa aqui, né, substituindo x por zero, bom, eu tenho um prejuízo, né, um lucro negativo de 3.000. Se x for 490, o lucro é 237.100. E se x for 500, o lucro é 237.000. Então, aqui está o lucro máximo, que é perguntado já no item D, né? Então, no item C, ele pergunta quantas unidades devo produzir, 490 unidades. No item D, qual o lucro máximo. O lucro máximo, então, está aí na tabela, é 237.100. Para o item E, ele pergunta qual o preço unitário que deve ser cobrado para obter o lucro máximo. O preço é uma função de x, né? Esse é 1000 menos x, essa informação foi fornecida, né? Aqui, o preço é 1000 menos x.
Então o preço é 1.000 menos X, que é 490, né? Logo o preço ideal é 510. No problema 46, um motorista de caminhão autônomo cobra de um cliente R$ 15 por hora dirigida, acrescido do custo do combustível. Dirigindo uma velocidade de V km por hora, o caminhão consegue fazer 10 menos 0,07 V km por litro de combustível. Se o combustível custa R$ 1,50 por litro, qual a velocidade V que minimiza o custo do cliente? Então, eu tenho o caminhão vai percorrer uma distância de X quilômetros com uma velocidade constante de V quilômetros por hora. Então, isso ele vai fazer num tempo, né? Se a velocidade é constante, né? Tempo médio, né? Digamos, de X sobre V, horas. Então, o custo total dessa viagem de X quilômetros é o custo de R$ 15 por hora dirigida. Então, temos X sobre V horas dirigidas. Então, será um custo 15x sobre V mais o custo do combustível. Vamos então agora estimar o custo do combustível. Então eu tenho uma viagem de X quilômetros, o consumo, né? O consumo ele fornece ali, ele consegue fazer 10 quilômetros com 1 litro. Então, numa viagem de X quilômetros, o meu consumo será de X dividido por 10 menos 0,7 V litros. Esse vai ser o consumo em litros de combustível. Então, como o custo de cada litro é R$ 1,50, então o custo do combustível é o consumo vezes o preço por litro. Então esse custo aí é de 1,5 vezes o consumo, que é X, dividido por 10 menos 0,7 V. Então esse é o custo de combustível, que deve ser acrescido a 15x sobre V. Então isso me dá o custo total da viagem de X quilômetros, né? O custo total da viagem de X quilômetros é 15x sobre V mais 1,5x sobre 10 menos 0,7 V. Isso eu posso escrever como X vezes 15 sobre V mais 1,5 sobre 10 menos 0,7 V. Então esse é o custo total de X quilômetros. Logo, o custo por quilômetro, essa é a função que eu vou chamar de C de V, é simplesmente dividir essa expressão por X. Então esse é 15V mais 1,5 sobre 10 menos 0,07 V. O meu domínio da minha função é o intervalo aberto, que vai de 0, não posso ter V igual a 0,
tem um zero, teria um zero no denominador. Outro zero no denominador ocorre no ponto 10 sobre 0,07. Né? Isso é aproximadamente, né, 142,85. Então está aqui a minha função contínua no intervalo aberto fornecido. Vamos observar que, primeiramente, que o limite, quando v tende a zero pela direita da função c de v, esse é o limite da expressão 15 sobre v mais 1,5 10 menos 0,07v, quando v tende a zero pela direita. Aqui, essa expressão aqui vai tender a mais, essa aqui vai ser constante, né? Vai tender a constante 1,5 sobre 10, e essa aqui vai tender a mais infinito. Então, o resultante é mais infinito. O limite da nossa função custo em função da velocidade, quando v tende àquele valor limite ali do intervalo aberto, que é 10 sobre 0,07, aproximadamente 142,85 km por hora. Nesse caso, o segundo termo ali, o limite aqui, 15 sobre v, quando v tende a 10 sobre 0,07, isso aqui pela esquerda, né? Nesse limite aqui vai tender a mais infinito também, né? Porque a segunda parcela vai tender a mais infinito, enquanto que a primeira parcela tende a uma constante, então a resultante disso aí é mais infinito. Então, nos extremos do meu intervalo, a função tende a mais infinito, tanto no extremo da direita quanto no extremo da esquerda. Então, isso me diz que a função c de v, nossa função c de v não tem máximo, mas possui certamente o valor mínimo absoluto neste intervalo aberto. Então vamos calcular esse valor mínimo e onde ele ocorre, calculando por pontos críticos. Então, derivando a nossa função c de v, está ali a nossa função c de v, a constante 15 vezes a derivada de 1 sobre v, que é menos 1 sobre v quadrado. De forma semelhante, eu tenho a função, a constante 1,5 vezes o termo 10 menos 0,07v ao quadrado, né, que é a derivada da segunda parcela lá, vezes a derivada de menos 0,7v, que então é menos 0,07. Então, celinha de v fazendo a continha, dá menos 15 sobre v quadrado, mais 0,105 sobre 10 menos 0,07v ao quadrado. Então, a derivada existe em todo o meu domínio, que é o intervalo aberto, aquele que entre 0 e 10 sobre 0,07. Então, os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero. Então, menos 15 sobre v mais 0,105 sobre 10 menos 0,07v ao quadrado. Aqui tem um v ao quadrado também.
é menos 15 sobre v ao quadrado. Isso deve ser zero. Então, daqui eu tenho que 0,105v quadrado deve ser igual a 15 vezes 10 menos 0,07v ao quadrado. Essa equação é uma equação quadrática, você pode resolver por Bhaskara, fazendo a conta, né, colocar no formato normal e resolver por Bhaskara, aí você vai achar duas raízes. Uma é uma raiz negativa, né, 1000 sobre 21 menos 7 menos a raiz de 70. Essa raiz é descartada porque não pertence, ela é negativa, né, não faz sentido. Não pertence ao nosso intervalo, ao nosso domínio. A raiz positiva, então, ela é 1000 sobre 21 vezes menos 7 mais a raiz de 70. Isso aqui é aproximadamente 65,076 km por hora. Essa velocidade, sim, está dentro do nosso domínio, né? Pertence ao intervalo que está entre 0 e aproximadamente 142,85. Né? Então, esse ponto crítico aqui é o nosso único ponto crítico. E é o ponto crítico de mínimo, né? Porque eu já sei que o ponto de mínimo existe, só achamos um ponto crítico. Então a velocidade que permite o menor custo da viagem é esta, né? 1000 sobre 21 vezes menos 7 mais a raiz de 70. No problema 48, um canal de drenagem deve ser feito de tal forma que a seção transversal é um trapézio com dois lados igualmente inclinados, conforme a figura abaixo. Se os lados e a base tiverem um comprimento de 5 metros, como escolher o ângulo θ, θ entre 0 e π sobre 2 radianos, de forma que a área da seção transversal do canal seja máxima. Então, vou fazer aqui uma figura da seção transversal, que é um trapézio. Então, aqui está a base menor. Na base menor mede 5. Aqui eu vou chamar de x a base maior. A altura h. Os lados 5. Esse ângulo aqui, θ. Então a área do trapézio é a soma das bases, né? X mais 5, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Como eu quero encontrar o ângulo de corte, né? O ângulo θ, para maximizar a área, eu preciso expressar tanto h, a altura do trapézio, quanto x, a base maior, em função do ângulo θ. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de y esse lado aqui desse triângulo. Aqui também então é y, já que esse ângulo aqui também é θ, né? Então eu vou ter esse triângulo aqui, onde eu tenho y, h, a altura, e a hipotenusa é 5, né? A hipotenusa é 5, então eu posso escrever que o seno de θ é igual a cateto oposto h sobre a hipotenusa. Então a altura é 5 vezes o seno de θ. Então isso eu já posso colocar aqui. Substituir esse h por 5 seno de θ. O que mais que eu posso obter desse triângulo é o seguinte, que cosseno de θ é igual a y sobre 5. Logo, y é igual a 5 mais o cosseno de θ.
mais o x. X é igual a 5 mais 2 vezes y. Então, substituindo o y aqui, eu tenho x igual a 5 mais 2 vezes 5, 10 cosseno de θ. Então, agora substituindo esse x aqui, então agora sim eu vou ter a área em função de θ. Então, A de θ, então x, 5 mais 10 cosseno θ, mais 5, vezes a altura h, que é 5 vezes seno de θ, dividido por 2. Essa é a minha função, em que eu posso então ainda escrever de uma forma mais simplificada. Então a de θ é multiplicando 25 dividido por 2 dá seno 25 seno de θ mais 25 seno de θ vezes o cosseno de θ. O ângulo θ pode variar entre 0 e π sobre 2, então está aí a minha função contínua no intervalo fechado de 0 a π sobre 2. Vamos calcular os pontos críticos, calculando a derivada. Então a derivada é 25, derivada do seno é o cosseno de θ, mais 25 vezes a derivada do seno vezes cosseno, usando a regra do produto, então é seno de θ vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, então fica menos o seno ao quadrado, mais o cosseno de θ vezes a derivada do seno, que é o cosseno, então ficou cosseno ao quadrado. Então, ao invés de seno ao quadrado, eu vou substituir seno ao quadrado por cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, a linha de θ é 25 cosseno θ mais 25 cosseno de θ menos quadrado de θ menos 1 mais cosseno quadrado de θ, fica 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, eu posso finalmente escrever isso como 25 vezes, 2 vezes cosseno ao quadrado de θ mais o cosseno de θ menos 1. Então essa é a expressão para a derivada. Então a derivada existe em todo o domínio. Então os únicos pontos críticos, quando eu torno a derivada igual a 0, então eu tenho 2 cosseno quadrado mais cosseno de θ menos 1 vezes 25, isso deve dar 0. Então, forçosamente, eu tenho que 2 cosseno quadrado mais cosseno de θ menos 1 igual a 0. Essa equação é uma equação quadrática para o cosseno de θ. Então, cosseno de θ é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes 2. Então, o cosseno de θ deve ser menos 1 mais ou menos a raiz de 9, que é 3 sobre 4. Então, tenho duas raízes, menos 1 e 1 meio. Né? Menos 1 e 1 meio. Então, se o cosseno de θ for igual a menos 1, então o θ tem que ser, isso ocorre quando θ é igual a π, né? Esse aqui já está fora do meu intervalo, né, de 0 a π sobre 2, então aqui essa raiz não é considerada. Né? A outra possibilidade é quando o cosseno de θ for igual a 1 meio.
aqui sim, né? Aqui eu tenho que θ é 60 graus, né? O π sobre 3 radianos. E esse sim pertence, né? Esse aqui pertence ao intervalo, ao meu domínio, que é o intervalo de 0 a π sobre 2. Então eu tenho único ponto crítico, né? Como eu estou trabalhando num intervalo fechado, então eu tenho os 3 candidatos, os pontos de esquerda, o ponto de extrema direita do intervalo, e um único ponto crítico, que é π sobre 3, que nós encontramos. Se calculando ali, fazendo a conta, usando que a função A de θ é dada por aquela expressão aqui, né? Então, calculando essa expressão por θ igual a 0, temos A de θ igual a 0, se θ igual a π sobre 3, fazendo a continha, ele dá 75 quartos vezes a raiz de 3, e se θ igual a π sobre 2, isso dá 25, então está aqui a área máxima, e pedir qual o ângulo, θ é o ângulo π sobre 3 radianos, 60 graus. Problema 50. Uma prancha é usada para escorar um muro e deve passar por cima de uma cerca de 8 pés de altura e a 1 pé do muro. Ver a figura logo abaixo. Pergunta qual o comprimento da menor escora da prancha, né, que pode ser usada. Essa é a figura, então a prancha ali está apoiada no chão e no muro, a uma distância de 1 pé do muro. Tem uma parede de 8 pés, onde a prancha deve passar por cima também. Aqui está o ângulo θ, a sugestão que ele dá é expressar o comprimento da escora em termos do ângulo θ mostrado na figura. Então vou refazer a figura aqui. Aqui está aquela cerca que eu falo de 8 pés de altura, né? Na altura 8, o ângulo θ. Vou exagerar um pouquinho aqui, vou botar 1. Então aqui, esse ângulo θ aqui é o mesmo. Essa distância aqui é 1. Vou chamar esse comprimento aqui de y e esse aqui de z. O comprimento total da prancha é x. Então x é y mais z. E eu vou expressar tanto y quanto z em função do ângulo θ. Então, no primeiro triângulo aqui, no triângulo maior, este aqui, eu tenho que o seno de θ é o cateto oposto 8 sobre a hipotenusa y. Então, y é 8 sobre o seno de θ, logo y é 8 vezes a cossecante de θ. O segundo triângulo é esse aqui, está em azul aqui. O ângulo θ é o mesmo, e agora eu vou equacionar ali o cosseno de θ, é o cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa, que é z, né, que eu chamei de z, esse lado aqui. Então daqui sai que z é igual a 1 sobre o cosseno de θ, portanto z é igual a secante de θ. Então é isso que eu vou substituir aqui e também aqui. Então vamos ter que o comprimento da prancha como função de θ, isso é y mais z, isso é 8 cossecante de θ mais a secante de θ. Então essa é a minha função contínua e o ângulo θ vai variar entre 0 e 90 graus, né? Entre 0 e π sobre 2. Então tá aí a minha função contínua no intervalo aberto, que vai de 0 a π sobre 2. Não posso incluir o ângulo 0, né, e o π sobre 2, porque eu teria zeros no denominador. Já que secante é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno. Então, vamos observar primeiramente que o limite
de x de θ, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito, né? Por quê? Porque a secante é 1 sobre o cosseno, quando tende a zero não é problema nenhum, vai tender a 1, mas o seno tende a zero, então a cossecante tende a infinito, já que o seno está tendendo a zero pela direita, já que x tende a zero também pela direita. De maneira semelhante, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, aí a cossecante vai tender a uma constante, já que o seno tende a 1, mas a secante, que é o cosseno, vai tender a zero. Pelo lado esquerdo, então, vai tender a mais infinito, já que o cosseno vai ser positivo para x menor que π sobre 2. Então, o limite de x de θ, quando x tende a menos π sobre 2 pela esquerda, que é o extremo da direita do meu intervalo, aqui também é mais infinito. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função cresce sem limitação, o limite é mais infinito. Então, eu sei que x de t não possui máximo, mas possui mínimo, né? Mas tem mínimo absoluto, e é isso que nós vamos encontrar, né? Este valor, é isso que ele está pedindo. Então, para isso, vamos calcular os pontos críticos, calculando a derivada x' de θ. Então, a derivada de 8 cossecante é menos 8 cossecante vezes cotangente de θ, mais a derivada da secante, que é a secante vezes a tangente. Então, x' de θ igual a zero, C e somente C. Secante de θ vezes tangente de θ igual a 8 cossecante de θ vezes a cotangente de θ. Então, escrevendo ali secante como 1 sobre cosseno e tangente como seno sobre cosseno, nós temos aqui, e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, seno, a cossecante é 1 sobre o seno e a cotangente é o cosseno sobre o seno de θ. Então eu vou ter aqui seno de θ sobre o cosseno ao quadrado igual ao cosseno ao quadrado sobre o seno de θ ao quadrado. Não há nenhum problema de zeros no denominador, já que o nosso domínio é o intervalo que vai de 0 até π sobre 2, então as funções trigonométricas aí são todas positivas, né? Não, nunca zero. Então, multiplicando na diagonal, eu tenho seno ao cubo igual a 8 vezes cosseno ao cubo, portanto, dividindo por cosseno ao cubo, seno ao cubo sobre cosseno ao cubo igual a 8. Então, a tangente ao cubo, né? Antes disso, vamos escrever assim, né? Seno de θ sobre cosseno de θ ao cubo igual a 8. Então, eu tenho que a tangente ao cubo igual a 8, logo tangente de θ igual a raiz cúbica de 8, e assim tangente de θ igual a 2. Daí eu tenho o meu ponto crítico. O ponto crítico, na verdade, então, é o arco tangente de 2. Então, vamos agora calcular o valor da nossa função neste valor crítico, onde tangente de θ é igual a 2. Bom, se tangente de θ é igual a 2, a secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Então, isso é 1 mais 2 ao quadrado, então isso é igual a 5. Portanto, a secante de θ é igual a raiz quadrada de 5. Isso nós vamos precisar aqui na nossa definição da nossa função x de θ. Precisamos também da cossecante. Bom, para calcular a cossecante precisamos calcular o seno, mas nós temos a secante ao quadrado. Então, se a secante ao quadrado de θ é igual a 5,
Então é porque o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1/5. Logo, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos 1/5. Isso dá 4/5. Portanto, o seno de θ é igual a 2 sobre raiz de 5. Portanto, a cossecante de θ, que é 1 sobre o seno, é raiz de 5 sobre 2. Então agora eu tenho todos os elementos, né, para calcular então o comprimento quando θ for arco tangente de 2, né, que é o ponto crítico, né, que é isso aqui. A função é 8 vezes a cossecante mais a secante. Então é 8 vezes a cossecante, que é a raiz de 5 sobre 2, mais a secante, que é a raiz de 5. Então fica 4 raiz de 5, mais raiz de 5, então é 5 raiz de 5, esse é o tamanho da prancha, um tamanho mínimo.